Olá, professora, olá, professor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Compreendendo o TDAH, o nosso canal de comunicação com a neurociência aplicada à educação. Neste episódio, iremos falar sobre uma questão muito importante levantada pelos professores. O TDAH em si, ele está correlacionado a alguma dificuldade para aprender? Vejam bem, o TDAH, para ser considerado como tal, ele tem que trazer prejuízos em pelo menos dois espaços. Muito provavelmente um deles é o espaço escolar. O que não significa que seja estritamente uma dificuldade para o aprender. Eu gostaria de parafrasear Philippe Perrenot, que diz o seguinte: as situações em que há barreiras para o aprender. E o caso do TDAH parece ser uma dessas situações. Vejamos, o TDAH acomete essa região do córtex pré-frontal, ou seja, pensa na sua orelha esquerda e a sua orelha direita, traça uma linha de uma a outra e pense nessa parte frontal que sobrou da sua testa. O cérebro localizado nesse pedacinho aí é a região do córtex pré-frontal. E nessa região, conhecida como região terciária, nós realizamos importantes processamentos cognitivos, talvez os mais importantes, os que inclusive configuram as funções dos seres humanos, como por exemplo, raciocinar, pensar de forma mais organizada, ou seja, a minha capacidade de parar de pensar em um raciocínio e passar a pensar em outro, de flexibilizar no que eu estou pensando, de maleabilizar o meu raciocínio. Outra função importante que está no córtex pré-frontal é o controle inibitório, o controle da impulsividade, ou seja, é quando eu consigo parar de emitir algum comportamento quando isso me convém ou quando eu preciso emitir um comportamento quando isso é necessário. Então, controlar entre agir e deixar de agir, entre falar e calar, entre realizar uma atividade e parar de realizar uma atividade, são funções importantíssimas para o processo de aprendizagem. E a gente precisa ficar atento a elas. Outra atividade importante, outra função executiva importante, chama-se memória de trabalho ou memória operacional. Ela é conhecida pelos dois nomes. A memória de trabalho, ela é aquela memória de curto prazo que a gente traz momentaneamente para o córtex pré-frontal, ou seja, para a parte da frente da nossa testa, seja porque é uma memória nova, a gente acabou de receber aquele estímulo e aprendeu aquilo ali, ou porque é uma memória mais antiga que a gente retomou ela para executar determinada tarefa. Pensem bem, é como se a gente fosse fazer um bolo e antes de preparar o bolo a gente colocasse sobre a mesa os ingredientes, os ovos, a farinha, o leite e assim sucessivamente. Imagine só se a gente fosse fazer um bolo e trouxesse todos os ingredientes, menos a farinha. Sairia esse bolo? Assim é o funcionamento de quem tem alguma alteração na memória operacional. Não são todas as informações que ficam disponíveis na hora que é necessário. Isso acontece muito com a criança que tem TDAH. Inclusive, ela estuda, chega na hora da prova, ela dá um branco, principalmente porque as funções emocionais elas afetam negativamente a memória, principalmente a memória de trabalho. Elas dão um branco na hora de executar a tarefa, não se lembram daquela atividade na hora da prova e depois elas falam assim: professor, eu estudei, me deu um branco. Depois que eu entreguei a prova, eu me lembrei de tudo. Esse é um exemplo de função comprometida no TDAH que afeta, de certo modo, o processo da aprendizagem, se a gente for pensar no aprender de uma maneira mais ampla. Outro ponto importante a se considerar são os processos atencionais, que estão relacionados também ao córtex pré-frontal. Outras questões relacionadas ao TDAH temos a labilidade do humor, a dificuldade em ter um autocontrole, em manter uma certa postura quando está irritado. Geralmente, o aluno com TDAH costuma falar assim: professor, eu fiquei tão bravo na hora que me deu um branco, eu não me lembro de nada. Ou eles dizem assim, professora, eu fiquei com os olhos pretos, eu não enxergava nada, eu nem vi o que eu fiz. Isso muitas vezes depois de uma crise, um episódio de agressividade ou de irritabilidade,
ou de dificuldade de lidar com a frustração. Também existe a dificuldade em manter o foco, ou seja, o aluno com TDAH não retém a atenção naquele estímulo que ele deve reter, mas em qualquer outra à sua volta, seja um colega, seja um lápis, seja um desenho que ele está fazendo na folha. Tudo isso junto faz com que haja, sim, uma dificuldade, uma barreira para que ele apreenda todo o conhecimento que está à disposição. Ele vai perder, seja por desatenção, seja por dificuldade na memória de trabalho, seja por impulsividade nas suas ações. Às vezes ele está brincando, ele está balançando as pernas lá no horário que não deve, seja por dificuldade em conter sua impulsividade. Isso faz com que haja, sim, algum prejuízo para o aprender, o que não significa necessariamente uma dificuldade cognitiva para a aprendizagem, ou seja, não há um prejuízo necessariamente cognitivo da capacidade de aprendizagem, da inteligência. Inclusive, isso é importante de ser dito. Além do quadro de TDAH, eles podem apresentar paralelamente um quadro de altas habilidades ou superdotação, como também é conhecido. Aí teremos uma dupla excepcionalidade. É um menino que ele consegue aprender e às vezes ele tem uma nota até maior do que a média da sala, ele tem um desempenho na aprendizagem maior do que a média da sala e ainda assim não significa aquele desempenho que ele é capaz de apresentar. Ele tem ali nessa dupla excepcionalidade algo que o impede de demonstrar tudo que ele é capaz. Ou seja, há uma barreira para o aprender, ainda que ele esteja com uma boa nota, ainda que ele esteja com um bom resultado, um bom desempenho. Por sua vez, temos também aquele aluno que tem TDAH e ainda assim tem um prejuízo cognitivo. Ele pode apresentar, por exemplo, um quadro de deficiência intelectual em que há um comprometimento da capacidade cognitiva, da capacidade intelectual, da inteligência desse aluno. É preciso que a gente perceba que também ele pode apresentar um quadro de transtornos específicos de aprendizagem, como, por exemplo, dislexia, disgrafia, descalculia, que também vão oferecer barreiras para o aprender. Nesse sentido, a gente pensa de uma forma global o processo de aprendizagem. E talvez, professora, professor, mais importante do que perguntar se o TDAH apresenta uma dificuldade para o aprendizado, seria interessante a gente se perguntar quais barreiras para o aprender determinado aluno apresenta. Não há um aluno com TDAH igual a outro aluno com TDAH. Então, é preciso que a gente se pergunte no singular se individualmente aquele aluno, aquela aluna com TDAH apresenta alguma dificuldade, alguma barreira para o aprender. Porque nenhum aluno é igual ao outro. Nem mesmo um aluno com TDAH é igual a outro aluno com TDAH. Desse modo, é preciso que a gente avalie as dificuldades e as barreiras para o aprender em cada um dos nossos alunos e proponha estratégias de ensino com as quais ele seja capaz de aprender, ou seja, estratégias de ensino que contemplem as suas especificidades. Por exemplo, se o aluno apresenta um quadro maior de perda de foco, de desatenção, que eu possa realizar atividades que o auxiliem a ter um foco maior, que eu possa colocá-lo na primeira carteira, que eu possa colocá-lo distante da janela ou de estímulos muito grandes, como por exemplo a porta, que eu possa ter na minha sala de aula menos poluição visual, menos exagero nos cartazes. Outra dica importante, se o aluno é mais hiperativo, é mais agitado, está com dificuldade de se manter sentado, que eu peça a ele para ir lá fora, trocar a água da minha garrafinha ou trocar o pincel que eu estou escrevendo no quadro. Outro exemplo, se eu tenho um aluno com dificuldade na memória de trabalho, que eu possa propor estratégias que o auxiliem a evocar o raciocínio, a evocar o que ele sabe. Às vezes uma charge, uma ilustração, um lembrete, uma palavra em negrito, grifada. Esses e outros exemplos podem muito bem auxiliar no processo de aprendizagem, de modo que a gente possa focar menos na dificuldade e mais na potencialidade de cada aluna e de cada aluno. Pois bem, professora e professor, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio.